Apesar de terem crenças e culturas diferentes, bem vastas e diversificadas, as tribos brasileiras, assim como algumas ao redor do mundo, compartilham alguns padrões entre si, algo que podemos considerar como um instinto de sobrevivência. Nenhuma delas tinha um poder político ou hierarquia social. As tarefas e obrigações eram divididas por gênero, então os homens ficavam encarregados de construir ocas, caçar, pescar e lutar nas guerras, enquanto as mulheres ficavam com as tarefas domésticas relacionadas a plantações e às crianças. Apesar de que, depois dos primeiros anos de vida, ambos os pais contribuíam para a educação do filho. Os índios sofreram uma perda territorial inacreditável. Antes do Brasil colônia, haviam entre 1 e 5 milhões de índios, divididos em tribos espalhadas pelo território brasileiro. Com a chegada dos portugueses, esse número diminuiu de forma exponencial, pois muitos foram mortos, escravizados ou levados para outras colônias. Atualmente existem cerca de 800 mil índios, vivendo em 70 tribos e a maioria está localizada no norte. Ainda na atualidade, as tribos continuam perdendo suas terras, tanto para a construção de indústrias quanto para a produção de agropecuária. Além de roubar suas casas, o homem branco interfere na vida do povo indígena de outras maneiras, como por exemplo trazendo doenças. Recentemente, a principal aldeia de Guaranis do Rio de Janeiro, a aldeia Sapucaí, tem 30 casos confirmados de Covid-19, e o seu pajé, com 69 anos, está respirando através de aparelhos. Uma das lendas indígenas mais conhecidas é a da caipora. O ser é descrito como um índio de pele escura e que se move muito rápido. Seu corpo é coberto de pelos e aparece geralmente sem roupas. Derivado da mitologia tupi-guarani, a palavra caipora vem do tupi, caapora, ou seja, habitante do mato. Em algumas regiões, é um ser considerado o primo do curupira. Diz a lenda que a caipora é o rei dos animais da floresta e que faz acordos com os caçadores sobre suas caças. Aqueles que não respeitam esse acordo é morto pela caipora. Ele se move em cima de um porco do mato e carrega consigo uma vara. Acredita-se que ainda que a caipora não gosta da claridade, por isso, para proteger os índios, ela andava com o fogo à noite. Algumas versões das lendas indígenas sobre a caipora dizem que ele aparece, na maioria das vezes, nas sextas-feiras, domingos e feriados, dias em que não se deve sair para a caça. Algumas vezes pode ser descrito como um índio carnívoro que devora os caçadores. Em algumas culturas, acredita-se que a caipora gosta de fumo, por isso os caçadores deixam um pouco de fumo nas árvores antes de entrar na mata para caçar. Em algumas regiões, a palavra caipora está associada à má sorte. Outra lenda pouco conhecida, mas muito intrigante, é a da Vitória Régia, o símbolo da Amazônia. A lenda conta a história da persistente índia Nayá. Na tribo onde a jovem vivia, acreditava-se que Jaci, a deusa lua, transformava algumas das mais belas jovens virgens da aldeia em estrela. O sonho de Nayá era finalmente encontrar a deusa e se transformar em estrela. E por isso saía todas as noites em busca da deusa. A jovem desejava tanto o encontro que já nem se alimentava. Certa noite, cansada de andar, Nayá resolveu descansar na beira de um rio, onde viu o reflexo da lua. Sedenta por seu desejo, atirou-se no rio e acabou se afogando. Jaci, a deusa lua, ficou sentida pela morte da jovem e deu a ela uma honra. Nayá foi transformada em uma estrela diferente de todas as outras e recebeu o nome de Estrela das Águas, a Vitória Régia. Possui uma planta perfumada que só desabrocha à noite. Uma das lendas mais conhecidas Brasil afora é a do boto cor-de-rosa. Conta a história de um homem que na verdade é um boto. O animal tem o poder de se transformar em um jovem nas festas juninas. Ele se apresenta com roupas brancas e chapéu. Diz a lenda que o boto vai até as festas e seduz as jovens solteiras. As convence a dar um passeio, onde eles levam para o fundo do rio e as engravida. Pela manhã, o boto volta à forma de animal marinho. E até hoje se usa a expressão filho de boto para descrever as mulheres com filhos de pais desconhecidos. Bom, hoje eu vim mostrar para vocês com o que nós fazemos as nossas pinturas corporais. Aqui eu tenho o urucum, olha só como que ele é aqui dentro, ele é seco. Então o que nós fazemos? Nós ajuntamos tudinho essas sementinhas vermelhas daqui, ajuntamos bastante mesmo e botamos num prato de barro e deixamos secar ao sol. Quando ele estiver bem seco, nós colocamos água e batemos com o pilão para poder tirar o líquido e guardar nas garrafinhas. Aqui também eu tenho o preto. Olha só, o preto ele é feito com o carvão. Nós tiramos esse carvão da lenha que nós queimamos. E olha só, eu estou fazendo uma pintura aqui na minha perna com o carvão, que é o preto. E olha só, já pintei esse lado, agora eu vou pintar esse outro lado aqui. Olha só como que fica quando nós pintamos com o carvão nas nossas pernas.
Sim, as pinturas elas têm significados. Cada etnia ela tem uma pintura diferente. Então, por exemplo, como eu sou da etnia Tatuio, a pintura que eu faço tanto no meu rosto como nos meus braços, na minha perna, no meu corpo, simboliza ser humano do dia, que é o sol. Como a minha mãe também é da etnia Wanano, a pintura que ela faz simboliza ser humano da natureza. Outra etnia, Tucano. A pintura que ele faz no rosto simboliza ser humano da noite, a lua. Então, cada etnia ela tem uma pintura diferente uma da outra. Mas as pinturas podem ser parecidas, mas o significado é muito diferente. Então, explicando aqui um pouquinho para vocês. Certo, nenhum. As religiões afro-brasileiras surgiram através da mescla entre a cultura africana e a crença católica na época colonial. Existem diferentes religiões afro-brasileiras distribuídas pelo país pelo simples fato de que foram trazidos vários povos de diversos países com diferentes culturas para o nosso Brasil. Um grupo de entrevistadores da BBC Brasil foi atrás de dados arquivados entre 2012 e 2015 da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. Entre julho de 2012 e agosto de 2015, mais de 1.014 casos foram registrados, sendo que 71% foram contra adeptos da religião de matriz africana. O trabalho também aponta que 70% das agressões são verbais e incluem ofensas como macumbeiro e filho do demônio. Para Francisco Rivas Neto, sacerdote e fundador da Faculdade de Teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras, a intolerância contra tais religiões advém do racismo e da xenofobia por povos de matriz africana. Já a pesquisadora Denise Pini Fonseca, historiadora e ex-professora da PUC, acredita que a origem da intolerância esteja muito mais conectada à crescente influência de alguns grupos neopentecostais no país. A cultura afro-brasileira foi derivada da africana, ou seja, alguns rituais da cultura africana são semelhantes ao da brasileira, como por exemplo as artes plásticas. As artes plásticas são uma forma com que os afro-brasileiros desenvolveram para homenagear os orixás, que são os seres divinos de sua religião. E essas culturas são máscaras que geralmente são feitas de madeira, pedra ou tecido. As músicas e danças são uma das principais culturas tribais da África e são acompanhadas por um instrumento de percussão como o atabaque e o berimbau. Na maioria das vezes, essas danças e músicas fazem parte de alguma tradição de sentido religioso, que por sua vez são utilizadas para cultos tradicionais que têm o principal objetivo de atrair os seres divinos chamados de orixás. Alguns dos principais orixás afro-brasileiros são Olorum, criador dos orixás e Deus Supremo, Ossain, orixá das folhas e cura todos com ervas medicinais, e Exu, como Hermes na mitologia grega, ele é o orixá mensageiro. Umbanda é uma religião criada no Rio de Janeiro por Zélio Fernandino de Moraes, que teria incorporado o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o espírito responsável por ajudar na criação da religião.
Ela é uma religião monoteísta e possui elementos das religiões Candomblé, Espiritismo e Catolicismo, e por conta disso, vários estudiosos dizem que a Umbanda é o Candomblé, porém sem sacrifício de animais, que teria sido praticado no Candomblé. Assim, seria mais aceito pela população. Como no Candomblé, os lugares de práticas da Umbanda têm o nome de casas e é celebrado por um pai, mãe e um sacerdote. Acreditam em um Deus Supremo que é chamado de Olorum. Este seria o Deus criador dos orixás e também creem na imortalidade da alma.